A partir de agora, a Rádio Imperial passa a apresentar Nós Servimos, um programa com a produção e direção do Lions Clube Quitandinha. A apresentação, Dr. Paulo Magno. Bom dia, ouvinte da nossa Rádio Imperial. Aqui estamos mais uma vez no nosso programa Nós Servimos, sob a chancela do Lions Clube Petrópolis Quitandinha. Hoje é dia da nossa posse dos clubes de Lions do distrito LC1. Vamos todos serem possados. Novamente vou ocupar o cargo de secretaria. Não fiz direito, né? Aí me reprovaram. O que eu posso fazer? Eu vou ser secretário-geral do Lions Clube Petrópolis Quitandinha mais uma vez. E presidente da divisão LC1, ou seja, vou presidir também os clubes do distrito, da região aqui, da divisão de Petrópolis, os 3 clubes. Lá os clubes Petrópolis Centro, Quitandinha e Itaipava. Ou seja, além dos presidentes dos clubes, tem um presidente que coordena a divisão toda. E eu também assumo hoje, mais uma vez. É a 4ª vez. Estou ficando cansado disso. Mas é bom. É muito bom a gente poder servir, é muito bom a gente estar ajudando a nossa cidade, falando o que é certo, criticando o que é errado, porque o nosso clube é um clube de prestação de serviços acima de tudo. É verdade que nós fazemos filantropia. Foi um ano, aliás, maravilhoso, sob a presidência da nossa companheira Márcia Fernandes Licursi, que teve uma gestão belíssima. Quero cumprimentá-la daqui pela gestão que está se encerrando hoje e também cumprimentar o nosso futuro presidente que vai assumir hoje, o companheiro Luiz Fernando de Amorim Sintra Vidal. Mais um ano, tanto que também estará à frente do Lions Clube Petrópolis Quitandinha. Que seja um ano proveitoso, que nós saiamos logo dessa pandemia para que nós possamos fazer as nossas campanhas. Este ano, infelizmente, por causa da pandemia, nós não vamos fazer a campanha do glaucoma, que todo ano é tradicional do nosso clube em parceria com a Clínica de Olhos do Dr. Tanuri. Mas, infelizmente, este ano, devido à proximidade que as pessoas examinadas têm que ficar, nós não vamos fazer a campanha do glaucoma. Foi suspensa. Ano que vem a gente faz, se Deus quiser, com tudo em paz, com tudo tranquilo. Bom dia, Lucas, aí na mesa de som. E o perigoso lá, o William lá na mesa de gravação. Perigoso. Rapaz, é perigoso. Hoje nós vamos bater um papo aqui com o nosso companheiro também, segundo vice-presidente do Lions. Ih, rapaz, vai assumir daqui a pouco a presidência. Dr. Henry David Grazinoli, que é professor universitário, é advogado, jurista, é uma pessoa de renome aqui na nossa cidade, articulista político aqui também. Né, doutor Henry? Bom dia, doutor Henry. Bom dia, Paulo. Bom dia, meus amigos da Rádio Imperial. Bom dia, ouvintes. Bom dia ao pessoal do Lions. Sim, faço parte do Lions com muito orgulho. Aliás, você citou aí hoje a posse da nova diretoria. Exato. E parabenizar mais uma vez o trabalho incrível que o Lions vem fazendo, e esses últimos meses, então, por força da necessidade da sociedade nessa crise. O Lions fez realmente um trabalho incrível, muitas doações, ajudou muita gente, e nós tivemos a sorte, né, de poder participar e ajudar essa missão centenária desse clube maravilhoso internacional, né? Exatamente, que é tão importante para a nossa comunidade principalmente. Bom, doutor Henry, vamos bater um papinho aqui. Como você encarou, com relação a seus relacionamentos, o isolamento social? Você acha que o isolamento provocou alguma ruptura nos seus relacionamentos? Ou, além da saúde, é lógico, serviu esse momento para mais alguma reflexão? Bom, eu acho que o isolamento social nos faz lembrar um pouco
algo que a gente repete tanto e que os nossos professores, os nossos mestres, nossos pais, aqueles que nos ensinaram alguma coisa, também sempre disseram, mas eu acho que agora nós estamos passando da teoria para a prática, porque a crise ela expõe, de fato, essas questões, principalmente as sociais, né? Exato. Então eu acho assim, essa semana eu estava ouvindo uma entrevista de um economista muito importante, até passei para você o vídeo dele, o áudio e o vídeo. Ele disse o seguinte: as pessoas que sempre na crise te estendem a mão, ou te estendem uma palavra, não é? Ou, enfim, demonstram um companheirismo, uma solidariedade, elas são aquelas que a gente vai guardar para sempre no nosso coração, né? E nós entendemos, eu entendo, Paulo, que não há justificativa para ninguém, nem mesmo o egoísmo que é natural do ser humano, faz parte da nossa mochila de coisas que a gente traz como ser humano. Sim. Nem mesmo essa parcela de egoísmo justifica nós não sermos solidários, porque sempre podemos fazer alguma coisa por alguém, até mesmo uma palavra. Que às vezes vale mais do que um gesto. Exatamente, exatamente. Uma palavra que não é de crítica, palavra de amor mesmo, de carinho, de incentivar as pessoas a gostarem de nós como nós de fato somos, não é? É tão bom a gente ter que tirar as máscaras, mesmo com as máscaras do Covid, mas tirar aquela máscara virtual que a gente tem e ser o que somos. E é muito bom ser querido e amado pelas pessoas da forma como nós somos. Eu acho que a pandemia, essa crise de isolamento social, ela está botando isso à prova, né? Está botando à prova, de fato, quem são aquelas pessoas que cada um de nós tem. E, evidentemente, que isso se resume principalmente à família, né? Às esposas, aos maridos, aos pais, aos irmãos. A família é o primeiro lugar do nosso encontro, né? Sim. A família é o nosso primeiro território. Depois, em segundo lugar, as nossas relações sociais organizadas, né? Então, por exemplo, o nosso clube, né, o Clube Lions, que há anos reúne pessoas do bem, que querem fazer o bem. Enfim, eu acho que o único campo onde nós não conseguimos ainda reunir essa solidariedade, esse amor, sem preconceito e principalmente sem esse egoísmo, eu vou tentar cuidar da minha vida e os outros que se danem. Eu acho que o único lugar que o Brasil ainda não encontrou esse espaço é na política. Exatamente. Onde nós vamos falar daqui a pouco. Eu sei que você sempre toca nesse tema, que é inevitável, né? Infelizmente, às vezes é. Então, é muito difícil a gente fazer hoje, Paulo, um exercício de futurologia. Eu tenho sempre muito cuidado com isso. Assim como ser excessivamente otimista ou excessivamente pessimista. Mas eu acho que nós ainda não podemos prever exatamente o que vai sair dessa crise no que diz respeito ao lado social. Uma coisa que me assustou um pouco, Paulo, é uma constatação por enquanto, é que em algumas regiões, principalmente, vamos dizer, aqui no nosso estado do Rio de Janeiro, eu não vi um movimento de solidariedade tão grande quanto vi, por exemplo, em outras regiões do Brasil. E eu sou obrigado a citar São Paulo, que embora tendo um governo que faz uma politicagem, Exato. São Paulo tem movimentos... Politizou o vírus. Politizou o vírus. São Paulo tem um movimento social muito forte que envolve pessoas físicas e pessoas jurídicas, e lá o pessoal está botando a mão na massa. Eu aqui em Petrópolis, por exemplo, eu vi o nosso Lions, e aí não é puxar a sardinha para o nosso lado, mas eu vi os clubes de serviço se movimentando, eu vi algumas entidades civis, poucas, se movimentando, mas eu vi uma sociedade um pouco inerte nesse aspecto. E outro dia, comentando isso com uma pessoa, ela me disse assim, mas ô Henry, às vezes a gente quer ajudar e não sabe como. E aí entra a situação que eu costumo dizer para finalizar esse primeiro comentário, que é o seguinte: nessa hora faltam as lideranças. O papel do líder é mobilizar pessoas e mobilizar as forças. Vou dar um exemplo, não me considero um líder, longe disso,
Mas, por exemplo, nós fizemos o que nesse período? Um dia desses eu peguei o telefone, liguei para um empresário, um forte empresário do meio de alimentação, que ganha dinheiro vendendo comida. E disse para ele, meu amigo, escute só, existem dezenas de pessoas precisando de ajuda e não podem ir ao seu supermercado comprar. Elas não têm dinheiro. Eu preciso que você mande material, porque nós temos que ajudar essas pessoas. Ele disse, claro, imediatamente. E mandou. Ou seja, precisou alguém pegar o telefone e ligar para ele. Exatamente. Né? Falta iniciativa. Falta iniciativa. Eu percebi isso. Há uma ausência danosa de lideranças aqui no nosso município no momento, viu, Paulo? E a gente sente isso. Na própria pele de determinadas pessoas que você vê no mais absoluto total abandono. E para fechar essa falta de visão, eu acho que tem também um pouco de falta de visão. Ontem nós tivemos o caso, que eu até comentei na rede social, que está tendo uma repercussão enorme, e aí isso fecha o nosso raciocínio de que nós precisamos rever uma série de conceitos, pensamentos e atitudes sociais para melhorar o nosso país, melhorar a nossa vida. Ontem a primeira-dama do Estado de São Paulo, juntamente com uma outra socialite, fizeram uma live, que agora virou moda, todo mundo quer fazer live, e aí saem falando um monte de bobagens. Né? Gente que não tem conhecimento de certas matérias e sai dando opinião, sai se achando influenciador, e o pior é que muitas vezes tem realmente milhares de seguidores, mas as duas conversando, a esposa do governador de São Paulo, a senhora Bia Dória, junto com a senhora Val Marchiori, elas disseram o seguinte, eu acho, abre aspas, né, acho um absurdo as pessoas darem comida e coisas para os moradores de rua. Esses moradores de rua têm que ter mais responsabilidade. Eles precisam aprender que tem que ir para lá, tem que ir para onde o governo dá assistência, tem que arrumar... E aí, depois desse monte de bobagens, eu pensei comigo assim, bom, se eu quiser dar um prato de comida para quem está na rua, eu vou dar. Lógico. E eu não vou perguntar por que ele está lá. Pode ser que ele esteja por lá porque ele não tem para onde ir mesmo. Mas pode ser que ele queira ficar lá. Exato. E a sociedade... É o direito dele. É o direito. Olha, que falta de conhecimento, que falta de noção de duas pessoas importantes, né, da sociedade, entender o que é democracia, o que é liberdade e o que é dignidade da pessoa humana. Por isso estamos caminhando para um precipício perigoso. Esse é o grande perigo. O falso conceito, olha, meus amigos e minhas amigas, nós temos que defender a liberdade dos outros. Se essa liberdade for com responsabilidade, eu não quero que o sujeito fique morando na rua e pratique crimes. Não, isso é outra coisa. Isso a sociedade não quer. Agora, o sujeito está ali, ele fez uma opção, e tem muita gente que fez essa opção. Por que eu não posso dar uma esmola? Por que eu não posso dar um prato de comida, um agasalho? Como agora mesmo, vamos começar aí a campanha do agasalho do Lions Clube. Exatamente. Qual é o problema? Agora eu vou ficar lá sentado. O governo oferece uma casa, abre a porta, olha, meu amigo, você quer ir para lá? Tem cama, tem um banho quente, tem uma sopa, tem uma comida. Ele vai se quiser, se ele não quiser, mas não tratar dessa maneira. Nós precisamos respeitar mais as pessoas, a vontade das pessoas. Não é verdade? Exatamente. Até porque nós não vivemos numa sociedade que é composta por santos, por deuses. Quem somos nós para fazer esse tipo de julgamento, não é? Então, eu acho que, embora não haja garantias nenhuma, eu acho que é muito cedo, muito precipitado ainda para dizer que a sociedade vai sair melhor. Concordo com você. Como que você acha que será o mundo pós-pandemia, Henrique? É como estou dizendo, não é fácil fazer uma previsão. Mas eu quero lembrar uma coisa, Paulo, coronavírus. Vamos falar disso aí, que é a grande causa da pandemia, que nós chamamos, que a medicina chama novo coronavírus. Uhum. No início dos anos 2000, surgiu o corona. Sim. E foi objeto de matérias, nós estamos falando de 2002, 2003, isso tem 18 anos já. 18 anos, muito bem. Quando o corona surgiu, ele já estava infectando muita gente na África, na Europa, e teve matérias em jornais e revistas. A revista Veja, a revista brasileira Veja, fez uma matéria de 2 páginas
né? Nós estamos falando de uma época que a rede social não era tão forte como é hoje, e as revistas, a mídia, a imprensa ainda tinha muita força. E naquela época, os médicos denunciavam que poderia haver uma pandemia do corona, que era um vírus brutal e que ele estava sofrendo, na época, mutações. Isso está registrado. Bom, em 2003, ou seja, 17 anos atrás, nenhum governo, nem dos países da Europa, nem nos Estados Unidos, muito menos no Brasil, ninguém se preocupou com isso. Continuaram fazendo a política. Muito bem. 18 anos depois, surge aí o tal do novo coronavírus, que é aquele vírus que em 2003 sofria mutações. Sim. E que já naquela época não havia nem medicamento, nem cura e nem vacina. Bom, eu acho que a primeira lição que nós vamos ter que aprender agora, e agora como nós temos a rede social, essa comunicação ela é rápida, ela é muito rápida pelo mundo todo. A primeira coisa é que nós vamos ter que cobrar dos líderes, dos governantes, uma postura na área de saúde totalmente diferente do que nós tivemos até hoje. Plenamente com uma mudança radical. E isso tem que começar dentro dos municípios. Agora, não é uma mudança para se angariar fundos federais e aí fazer uma farra do boi, né? O roubo, o furto, isso tá demais, o desvio do dinheiro público, como isso, a gente está vendo aí. Exatamente. Essa é a outra mudança. Mas eu acho que na área da saúde, a discussão tem política mais vai seriedade. ser mais seriedade, mais profunda. Nós não podemos aceitar mais promessas impossíveis de serem cumpridas exato. E, ao mesmo tempo, aceitar que não hajam políticas de saúde preventiva. A gente vem falando isso. Médicos, eu acompanho amigos nossos que são médicos, eles falam, gente, a saúde preventiva é o grande processo. Aliás, nós temos um grande amigo aí nosso, comum, que sempre se defendeu Mauro. Mauro Peralta. O Mauro defende há anos isso. Há anos ele defende isso. Falando da saúde, e todas as experiências de saúde preventiva, elas foram bem sucedidas. A gente não tem experiência mal sucedida. O problema, Paulo, é que saúde preventiva não dá voto, segundo os políticos profissionais. Bom, eles falam que não dá voto. Meu Deus do céu. Né? O que dá voto é ter o hospital pintado, propaganda, aquela frente bonita, ou uma então placa, provisórios, né? Uma placa enorme escrito UPA. O cara passa, vê aquele negócio, que lindo, a saúde aqui está funcionando. É primeiro mundo. É fachada. Só fachada. Então, na verdade, eu acho que a primeira grande mudança que nós vamos ter que cobrar, e nós mesmos temos que assumir, é a saúde preventiva. Exatamente. O Estado vai ter que investir muito nisso. Segundo, eu acho que nós vamos ter que mudar, dentro dessas mudanças provocadas pelo coronavírus, a forma como a sociedade se relaciona. Cresceu demais o relacionamento virtual. Sim. Né? As pessoas se acostumaram com isso. Falar de casa, trabalhar de casa, ou dos seus locais, fazer reuniões virtuais. Essa mudança já está acontecendo, ela já é visível. Né? Isso vai provocar uma crise no início imobiliária, já está acontecendo, mas eu acho que no futuro isso vai se acomodar. Então, a primeira mudança vai ser na postura com relação à saúde. Nós vamos ter que cobrar. As práticas antigas não funcionaram. Não. Está tudo quebrado. Segundo, o desenvolvimento das relações através da internet, as relações virtuais, principalmente de trabalho e de estudo também. As escolas estão experimentando agora a possibilidade do ensino virtual, que é extraordinário. Né? E isso vai funcionar. Eu até defendo já uma tese na área de educação, que um dia vamos fazer um debate aqui, em que eu considero que o serviço público ele vai poder colocar uma parte da educação virtual. Claro que isso vai ter que ser feito uma seleção em função da condição social das famílias. Eu só tenho medo que o Estado realmente é uma desgraça, né? Enfim. A terceira que eu posso citar aqui, que é a que a gente espera com muito ardor, é justamente essa que eu falei ainda há pouco. Eu acho que nós temos que ser mais humanos, nós temos que humanizar as relações em sociedade. O próprio capital que a gente defende, né, o sistema, eu sou favorável ao sistema capitalista, claro. Sou um liberal, mas eu acho que o liberalismo hoje ele tem que botar um ponto de interrogação
ele não pode esquecer de maneira nenhuma que o Estado tem que cuidar de quem não pode, esse é o papel do Estado. Né? Você não pode ter uma sociedade onde você diga, não, se vira, vai lá para o mercado e você que se vire. Não é bem assim. Não é assim. Não é bem assim. E eu acho que o próprio capitalismo, pelo que a gente tem visto hoje, né, os sistemas de produção, as grandes corporações, elas já estão enxergando isso, e eu tenho a impressão que nós vamos ter uma mudança importante na área da produção da riqueza, da produção de bens, ou seja, a economia ela vai sofrer mudanças decorrentes dessa grande crise, que é talvez a maior de todas da história nossa. Sim. Porque ela afetou de ponta a ponta todo mundo. Todo mundo inteiro. É. Inclusive o país mais rico do mundo, que é os Estados Unidos. Exatamente. Que está também atravessando a mesma crise. Hoje há uma discussão quanto ao sacrifício que o setor privado está fazendo, abrindo mão de parte dos salários e até mesmo de salários para garantir o seu emprego. Outras pessoas perderam literalmente o emprego. Mas o setor público não quer abrir mão de nenhum benefício, ou até mesmo congelar salários por 1 ano e meio. Quer dizer que o setor privado paga a conta, e o setor público é como se nada estivesse acontecendo? É por aí, Henry? É mais ou menos por aí que está acontecendo. Olha, eu sou historicamente um defensor do serviço público. Também sou. Nós temos que manter o serviço público, é muito importante. Aqui em Petrópolis, por exemplo, o servidor público não vê aumento há muito tempo. Exatamente. Os aposentados, né? A gente como. Só que nós precisamos fazer uma seleção disso aí. É preciso nós vamos ter que criar meios agora, e talvez você cita muito bem, essa é uma questão que tem que ser reformada, porque fracassou. Né? O Brasil ele sofre de um problema hoje, Paulo, que os médicos chamam de falência múltipla dos órgãos. Nós estamos vivenciando uma falência múltipla dos órgãos públicos, no Poder Executivo, no Poder Legislativo, no Poder Judiciário. Há um grande fracasso. Nós vamos ter que fazer reformas profundas. Uma delas tem a ver com o que você está dizendo. Veja, em plena pandemia, na maior crise da história desse país, nós não tivemos um movimento no setor público com o objetivo de reduzir gastos, principalmente na área de pessoal. Mas eu não estou falando da professora aposentada que recebe um salário minguado, do enfermeiro, do médico que está lá na ponta. O Supremo foi o primeiro a aumentar os seus vencimentos. Nós estamos falando, por exemplo, daqueles altos salários que estão acima do teto constitucional, por exemplo. E a gente sabe que existem as centenas, talvez aos milhares. Esses têm que ser mexidos. Nós estamos falando de fundo eleitoral e não é demagogia. Não. Tinha que pegar esse dinheiro, porque, veja, você, na política, você tem que dar demonstrações para a sociedade. Não basta simplesmente você querer dar uma explicação racional, lógica para a sociedade. Não. É preciso demonstrar, e eu não vi nenhuma demonstração dos poderes de contenção de salários e de despesas. E, repito, eu não me refiro àqueles que ganham exatamente o que pode o Estado pagar e o que merece, ou que não é esse que eu estou falando. Eu estou falando. Vezes nem merecem. Exato. O salário está muito aquém, muito além. Aliás, muito aquém daquilo que a pessoa realmente precisa ou faz jus, mas infelizmente é o piso dele. Aqui, por exemplo, em Petrópolis, falando aqui da nossa cidade, a prefeitura anunciou há pouco tempo, no início dessa pandemia, que ia reduzir o salário dos secretários. Tá bom, mas são lá, 15, 14. Agora tem 1 zilhão de pessoas contratadas aí por RPA, tem um monte de cabo eleitoral que está recebendo o salário da prefeitura sem fazer nada. A Câmara de Vereadores não reduziu um centavo, aquele monte de assessores, carros, gasolina, os cambal. E mais, são 15 e 19 estavam recebendo? Isso aí, fora essa situação, que isso aí é matéria para um debate que ainda virá durante a campanha, Sim. Né? Isso é lá na frente, porque nada fizeram. Exatamente. Nada fizeram. Então, eu acho que essas mudanças elas vão acontecer. Nós vamos ter que, porque se nós continuarmos a fazer aquela velha orientação que a gente aprendeu lá atrás, se você quer mudar, você tem que fazer diferente. Se você continuar fazendo igual, você não vai experimentar as mudanças que você precisa que sejam feitas. Né? Exatamente, né? É o que eu digo. O político, ele não tem que ser honesto. Ele não tem que parecer ser honesto. Ele tem que realmente ser honesto e demonstrar sua honestidade. Né? Porque senão a coisa fica difícil. Né? Não é dever do homem. Ele parece ser um cara honesto. Não é parecer. Ele tem que ser honesto. Exatamente. É diferente do cidadão comum. Exatamente. Uma pessoa, Paulo,
pode fazer o que ela quiser da sua vida privada. Nós somos donos do nosso destino. Exatamente. Nós falamos ainda há pouco de liberdade e democracia. Você certo? não acha que esse negócio essa divisão do privado com o público, isso cria uma divisão interna de castas no país? Não, está criando, é evidente que está criando. A classe política está se isolando, controlando os partidos todos, controlando a política, controlando os candidatos. Você tem a classe empresarial que está separada, você tem os banqueiros que estão na outra ponta, você tem as instituições religiosas que estão na outra ponta, a sociedade numa outra ponta. Nós estamos realmente nos organizando em castas, em grupos. Isso é péssimo. Índia, não. Isso é péssimo. Isso é péssimo. Eu venho falando há muito tempo isso. Eu só não. Tem muita gente que vem falando isso. O Brasil está se dividindo para o mal. Isso é muito ruim. Eu tenho cansado de falar sobre isso. Que aqui nós estamos nos dividindo e isso está ficando complicado, talvez devido a tanto excesso de direitos para um, para outro setor. Isso está setorizando a sociedade. E pior, é terrível. Pior do que isso. Pior do que você ter direitos é você perceber que para exercê-los você tem que fazer parte de um ou dois grupos. Exatamente. Não existe no Brasil a universalização do exercício dos direitos. Não. É péssimo. O artigo 1º da Constituição, que todos são iguais perante a lei, uns são mais iguais do que os outros. Não é tá. isso? No momento não está assim. Bom, vamos fazer um pequeno intervalo para os nossos comerciais. Voltamos já com o nosso segundo bloco. Vai aí, Lucas. Estamos apresentando Nós Servimos, um programa do Lions Clube Quitandinha e a apresentação de Dr. Paulo Magno. Bem, ouvintes da nossa Rádio Imperial, estamos aqui com o nosso programa, Nós Servimos, sobre a chancela do Lions Clube Petrópolis Quitandinha. Estamos batendo um papo hoje com o nosso companheiro, nosso amigo aqui particular, Dr. Henry David Grazinoli. O Henry, a OAB se manifestou através de nota pública contra os abusos do ministro Alexandre de Moraes, nos inquéritos conduzidos por ele. Procurador Nacional da Defesa das Prerrogativas, o Alex Fax, alegou que, como estado de alerta, falta de acesso aos autos do inquérito das fake news e seus desdobramentos. Isso não atenta à súmula 14 do próprio Supremo? Atenta. Em parte. Mas o Supremo relativiza, né? Por exemplo, para os nossos ouvintes, a súmula 14, ela garante, é uma decisão do Supremo, com base, evidentemente, na Constituição, e é uma súmula antiga, que dizia que que estabelece que os advogados têm que ter acesso, têm o direito de ter acesso, em nome dos seus clientes, às peças que já estão concluídas no inquérito, na fase de inquérito, aquelas provas que já estão petrificadas no inquérito. Para quem não sabe, o inquérito é uma fase de investigação prévia, antes da instalação de uma ação penal, por exemplo. Nós aprendemos na faculdade, e ensinamos na faculdade, que o inquérito ele é um procedimento prévio, e há uma discussão, sempre houve uma discussão sobre se deveria haver contraditório na fase de inquérito. Sim. Tendo em vista que é uma investigação, e muitas vezes o contraditório, a ampla defesa em fase de inquérito, ela pode prejudicar o próprio inquérito. Exatamente. Né, que é uma investigação que, teoricamente, interessa para a sociedade. Né? Isso é uma coisa. Só que o Supremo ele vem mitigando isso em cada caso, porque, de fato, existe uma situação que é assim. Você não pode, em nome do contraditório, da liberdade do advogado ter acesso ao inquérito, você não pode prejudicar aquilo que for sigiloso e de interesse da própria investigação. Senão você pode atrapalhar. Né? Então, o que o Supremo tem feito é vou dizer assim, uma parcialidade. Ele está amenizando muitas vezes a súmula 14. O Supremo está amenizando tudo, quando é do interesse do Supremo. Né? Então, sim, lógico. Só quando é do interesse dele. Nesse caso, por exemplo, das fake news, que eu considero inconstitucional, já disse isso, já escrevi sobre isso, esse inquérito, estou falando do processo, não o mérito, né? Méritos à parte, mas a forma processual, que é o que interessa para nós, advogados. Sim. Né? Esse inquérito, para mim, ele é inconstitucional, portanto, é ilegal, mas o Supremo tem amenizado nesse inquérito, dizendo o seguinte: não, o acesso ainda não é possível, porque nós estamos produzindo provas, isso pode prejudicar a investigação. Não é? E a OAB, evidentemente, se insurgiu contra isso,
até me surpreendeu. Eu também, aquele baba-ovo lá do Supremo do Santa Cruz, o baba-ovo. A OAB não tem se posicionado muito de acordo com o que a maioria dos advogados querem, mas nesse caso eu tenho feito críticas ao Supremo, né? Mas eu acho que todos nós temos. Né? Todos nós. Todos nós temos um pouco de consciência, temos. Né? Temos. Mas eu acho que nesse caso, considerando a exceção à súmula 14, que estabelece o fato de que, se for prejudicial à investigação, não pode ser revelado o documento, ou a prova, ou o procedimento, aí eu acho que o Supremo tem uma parcela de razão. Mas você está correto, quer dizer, não há, ela excepciona a súmula 14, sim, é uma exceção, e como exceção, ela tem que ser tratada com toda parcimônia, com todo cuidado. Mas por que fake news não é crime tipificado no nosso Código Ainda Penal? Não é. Ainda não é, né? O Congresso está lá, tem Estão querendo botar projeto. Mas eu acho que isso é uma mordaça, é uma censura. Não, é uma mordaça, com certeza. Por que Já você... chega, passamos anos com isso. E é lei para tudo aqui. Exatamente. Nós temos leis suficientes para responsabilizar aquele que não sabe usar a rede social com parcimônia, né? Exatamente. Se você está mentindo, está inventando história, você vai responder por um crime. Vai responder. De difamação, calúnia, injúria. Mas o problema é que, atualmente, essa palavra fake news, ela está sendo tratada, né, notícia falsa, só sob o ponto de vista político. Sim. Porque de um lado só. Só de um lado, quer dizer, só os políticos e as autoridades estatais que se sentem ofendidas, elas estão movendo os processos públicos e aí também o processo legislativo com interesses pessoais. Exatamente. É casuístico. Exatamente. Ninguém perguntou para a sociedade, ninguém perguntou para o Paulo, para o Henry, para quem frequenta a rede social, o que nos afeta de fato. Ninguém nos pergunta isso. Exatamente. Então, eu acho que, de novo, né, o processo está sendo feito com casuísmo, né? Quando a Polícia Federal pede a prisão do governador do Amazonas e o ministro Falcão diz que, ao menos neste momento, a prisão de Wilson Lima não se justifica, como é que fica a justiça nesse momento, Henry? Bom, tem uma tradição no direito que a gente conhece, que diz assim, abre aspas, o juiz decide conforme a sua consciência, fecha aspas. Bom, eu discordo desse conceito. Para mim, a consciência jurídica tem que ser a consciência da lei, orientada pela lei e pela Constituição. Muito bem. Nós temos no Brasil, hoje, Paulo, uma legião de presos. Bom, eu ontem estive num presídio no Rio de Janeiro, passei a manhã lá, fui a trabalho, né? Estive na penitenciária, lá no complexo penitenciário de Bangu. E o Cabralzinho lá? Não encontrei com ele, uma pena. Não, pena. Eu tinha que marcar uma audiência, ele estava com a agenda cheia, o Cabral, né? Mas eu fui a trabalho, e é um trabalho que o advogado faz, que às vezes dói no coração, porque você sabe que numa sociedade como a nossa, que está desorganizada, muita injustiça é praticada. Sim, não resta dúvida. Então, pude ver presos que estão lá, a quantidade, por exemplo, de jovens que nós temos presos hoje, é uma coisa, homens e mulheres, 19, 20, 21 anos, a juventude brasileira do Rio de Janeiro, a maioria está na cadeia, estão encarcerados, que absurdo, em celas com 80, 90, 100 pessoas, um tratamento desumano. Muito bem, mas isso é tema para um outro debate. Mas você traz à lume a questão da prisão do governador. Decidi com minha consciência. Provavelmente esse ministro, ele pensou o seguinte, estamos no meio de uma pandemia e nós precisamos dos governantes, eles estão lá tomando decisões, afastar um governador nesse momento pode ser prejudicial ao Estado, né? Mas a estrutura do Estado, ela é preparada para isso. Tem um vice-governador. Porque também deixar o governador lá para ele continuar roubando, a coisa fica feia, né? Então, veja, há evidências de que esse cidadão vem desviando dinheiro e fazendo as coisas erradas, prejudicando. Há o combate à pandemia, porque se fosse ainda uma atitude, um crime anterior, mas é durante o processo. Pois é. Então, numa leitura preliminar, sem nos aprofundar, porque não conhecemos a decisão em detalhes, nem o que justificou a decisão, nem o pedido de prisão, eu acho que existe aí um certo desequilíbrio, né?
Total, Quer dizer, o camarada está praticando crimes que afetam a saúde pública. Muita gente talvez esteja morrendo por falta de medicamento ou atendimento à saúde, Perfeito. enquanto desvia dinheiro. Então, para fechar, esse conceito de decidir conforme a minha consciência, minha Nossa Senhora, cuidado. É Hein? difícil, né? O Supremo Tribunal Federal pretende adquirir 4.000 doses, nem a Câmara de vacina, nem a Câmara nem o Senado, com casos confirmados, inclusive, de coronavírus, adotaram a iniciativa. Isso não extrapola os limites da razoabilidade? Razoabilidade e proporcionalidade, né? 4.000 doses. O que vão fazer com esses testes, hein? Será que vão testar a família toda dos... Se for para aplicar essa vacina na nádica, deve ser uma em cada uma, né? É, uma coisa que tem pouca explicação. Gente, mas são atitudes que a gente tem visto que aí vai ao encontro daquilo que falamos no início, da primeira parte do programa. São atitudes que o Estado não pode praticar dessa maneira sem explicar. Porque tem que explicar por que está fazendo. Não aquela história do cardápio, por exemplo, da compra de comida para o Supremo. Pois né? Aquele cardápio que é servido aos ministros, aquilo ali é uma afronta à sociedade. Passou a limpo. Passou em branco, ninguém fez nada. A mesma coisa agora, quer dizer, não justifica. Por quê? Volto a dizer, porque também dissemos aqui na primeira etapa, tem altos salários dentro do serviço público que não se explicam. Funcionários o assessorista, que a gente ama essas profissões, a gente precisa, mas um assessorista em Brasília ganhando 15 mil por mês. Na época que eu trabalhei na Câmara, o assessorista trabalhava 2 horas, porque tinha 80 assessoristas para 4 elevadores. Então, isso aí é um exagero, quer dizer, não precisa isso aí. Né? Então, eu acho um assinte essa história dessas 4.000 vacinas aí, doses, né, de teste. Absurdo, né? Tem uma pergunta recorrente na mídia digital: se contratar médicos cubanos por R$11.000 e pagar somente R$3.000 a eles e o restante ao governo cubano, isso pode ser chamado de rachadinha? Olha, tem muitos ouvintes que é o pessoal aí eu tenho muitos amigos, nós temos, né? Pessoal de centro, de esquerda também, de direita. Tem muita gente ouvindo o programa, né? Então, eu costumo dizer o seguinte, dar opinião nesse caso, porque você gosta de fazer as provocações, mas a gente tem que fazer com cuidado. Óbvio, não, veja bem, o trabalho dos médicos, se são médicos, sim, maravilhoso. Só que não eram, né? Agora, você pegar e fazer um contrato com um país sabendo que aquele servidor ganha 10% ou 20% só do que ele produz, isso é um assinte, né? Não é porque é Cuba. Se fosse com os Estados Unidos, seria a mesma coisa, coitado. Esse contrato, para mim, ele é imoral. Por conta disso, quer dizer, nós pagamos ao governo cubano 80% do custo. Mas já não era uma rachadinha? Só que aí a rachadinha com o próprio Estado, né? Aí pode. Não, ela é uma... Aí é oficial. Ela é uma rachadinha inverso. Porque a rachadinha que o pessoal estava fazendo, por exemplo, lá na Assembleia Legislativa do Rio, e fazem por tudo aí, é aquela rachadinha do dinheiro. Sai do Estado, vai para o cidadão comum e racha e fica com o político e fica com os outros. Exato. Essa rachadinha de Cuba, ela é o inverso, né? Ela é uma rachadinha onde sai do bolso do privado e vai para o público, né? Exatamente, né? Nós temos 6 ex-presidentes vivos. Gastamos com eles cerca de 60 milhões por ano, entre despesas com mordomias e regalias, que inclui assessores, seguranças, carros oficiais e viagens internacionais. Isso é justo? Bom, depende. Aí o conceito também é duplo. Primeiro, a gente sabe que quando o sujeito ser presidente da República, exercer o cargo de presidente da República, assim como de governador, até mesmo de prefeito numa cidade, ele acaba resultando depois do mandato um certo ônus. Tem problemas. Por exemplo, a pessoa que foi presidente da República, a vida dela nunca mais vai ser a mesma. Porque, por exemplo, ela tem segredos de Estado que ela tem que guardar, ela tem relacionamentos políticos, sociais, quer dizer, que é uma outra vida. Esse conceito de que esses ex-presidentes é um conceito mundial, de que eles têm que ter alguma ajuda para eles poderem manter um certo status, né, para que possam enfrentar essa etapa posterior
a ser presidente da República, até por uma questão de dignidade da própria pessoa, certo? Por exemplo, o sujeito que... Nós estamos falando de um Estado normal, veja, eu estou colocando aqui uma hipótese numa situação normal. Então, por exemplo, o sujeito vai ser presidente da República no Brasil e ele é um professor universitário. Aí ganha a eleição, vai ser presidente da República. Ou ele é um operário, eu até vou usar essa expressão, ele é um operário de uma fábrica, vai ser presidente da República. Você não pode pensar que depois de ficar 4 ou 8 anos, que esse indivíduo tenha condições, em termos de dignidade pessoal, de voltar para dentro de uma fábrica e trabalhar numa linha de produção de uma fábrica. Isso vai ser problemático para ele, para a própria sociedade, porque ele vai enfrentar um dia a dia diferenciado. Ele nunca mais vai deixar de ser presidente da República. O cargo, ele vai carregar na mochila, sabe? Aquele cargo que ele exerceu, ele vai carregar na mochila. Então, para sempre, para o resto da vida. Então, é justo, eu acho justo que o Estado dê uma ajuda para ele manter um certo padrão dali para frente, porque, afinal de contas, o indivíduo prestou um serviço importante à sociedade durante 4 ou 8 anos. Então, conceitualmente, eu acho que está certo. Agora, quem está preso... Agora, não, peraí, mas aí vamos chegar lá. Motorista... Tem uma questão de mérito aí. O que a gente não acha justo? Aqueles presidentes que não agiram, aqueles líderes que não agiram como deveriam agir, que foram... que agiram com ilegalidade, com imoralidade. Então a sociedade, ela diz assim, você não merece isso porque você não fez por onde, certo? Então, por exemplo, eu acho que o camarada que é condenado por praticar crimes que são de natureza pública, certo? Ele não merece manter esses privilégios. Esses privilégios têm que ser cortados. Exato. Porque ele já não tem mais moral, já não tem mais dignidade, está ferido. Veja, eu falei que no início é garantir, são verbas, é uma ajuda que se dá para garantir a dignidade da pessoa, para que ela mantenha. Mas se ele próprio, já por força dos crimes que praticou, manchou essa dignidade, por que a sociedade tem que manter... Agora deveria ter um valor estipulado também, né? Porque passagens, viagens internacionais, aí já virou bagunça. Tem que haver limite. Tem que haver limite. No nosso caso aqui do Brasil, aí sim, especificando melhor, está muito caro, não precisa tanto. Caro. Não precisa tanto, né? Eu acho que podia ser um custo menor. Dignamente não precisa tanto. Não precisa. O Ministério da Infraestrutura e a ANTT afirmam que o contrato da Concer, esta maldita desta Concer, não será renovado com relação à BR-040. Dá para acreditar nisso, ô Henri? Bom, é difícil. Mas vamos lá, esse assunto é polêmico. É polêmico, esse assunto é um assunto, digamos assim, Eu só vejo deputado, prefeito entrando, deputado entrando e saindo, e ninguém resolve essa porcaria. Em 1995, a Concer ganhou a concessão para administrar a BR-040. O contrato era de 20 anos. Esse contrato vence agora em 2021. Exato. O contrato vence em 2021. Bom, então tem um contrato que vigora. Se fosse renovar, o governo não poderia renovar, a não ser em circunstâncias muito especiais que a lei de concessões estabelece. Ele teria que já ter feito uma licitação, e esse processo de licitação, como ele é muito longo, demora pelo menos 2 anos para você organizar uma licitação como essa, e desculpe a falta de modéstia, você sabe que eu sou especialista nessa questão, e já demonstrei isso quando fui procurador-geral aqui em Petrópolis, porque caçamos concessões e permissões aqui, fizemos uma intervenção no serviço de transporte coletivo. Né? Bom, o que o governo tinha que ter feito é que a Concer, como ela não cumpriu o contrato, e há cerca de 8 anos ela vem infringindo esse contrato, se nós vivêssemos numa república normal... Denunciaríamos o contrato. Né? Denunciaríamos o contrato e a Concer já estaria fora. Exato. Já estaria fora. Mas não houve vontade política de fazer isso. Nem há. Porque continua o DENIT prorrogando esse negócio. Exato. Então eles vão deixar vencer o contrato e, segundo as últimas declarações do DENIT, o ano que vem, quando vencer o contrato, ela sai e o governo assume a estrada e vai preparar, então, uma outra licitação. Eu já teria tirado a Concer daqui. Lógico. E já teria cobrado dela todos os ônus por esse desastre que está hoje a administração da estrada, pela interrupção da obra de duplicação, que era uma obrigação do contrato assumida em 1995. Existe, por parte da Concer,
inúmeras infrações, mas ninguém tomou a decisão política de fazer. Pois e isso é culpa, eu viu? Acho estranho isso. Isso é culpa, aí a gente tem que livrar, não é culpa do governo municipal, nem do estadual, isso é governo federal, tá? O Bolsonaro assumiu o ano passado, o coitado não teve nem tempo de olhar para isso, eu acredito que não sei nem se ele já trocou a direção do DENIT. Quem tem que cuidar disso é o DENIT. E ali, aquele setor é um setor complicado, né? Eles ficam com medo de tomar certas decisões, não tem fiscalização, ou seja, a parte de concessões e permissões de serviço no Brasil, tanto federal quanto estadual como municipal, é uma das coisas que precisa ser revista com seriedade, viu? Exatamente. Ô Henrique, com relação às eleições municipais, foram prorrogadas para os dias 15 de novembro, o primeiro turno, e 29 de novembro, o segundo turno. Ficou de bom tamanho? Não sei. Tinha que prorrogar, né, porque não dá tempo da gente pensar. Nós mal saímos, não saímos ainda da pandemia. A crise econômica está só começando, tem um monte de empresa fechando, um monte de gente perdendo emprego. E fazer eleições em outubro seria temerário, novembro pode ser uma boa data. Eu não sei se nós teremos clima para fazer uma boa eleição, mas a eleição vai acontecer porque a classe política que está aí hoje, na sua grande maioria, inclusive no Congresso, deseja manter o status quo, não quer reformas. Eles sabem muito bem que acabou a pandemia beneficiando alguns políticos que pretendem a reeleição, né? Se valeram dessa doença, desse problema social para aparecer um pouco mais. O povo sumiu das ruas e esses políticos foram para as ruas. Eles foram para a rua. Só assim que eles aparecem, quando o povo não está na rua. Nós estamos vendo a inauguração aí feita sem uma pessoa. Sem ninguém do público, inaugurações sendo feitas sem ninguém do público. Promessas não cumpridas, muito desvio. Então, com relação à data, eu concordo que tinha que prorrogar, né, para novembro, um mês, seria em outubro, foi para novembro. Não sei se isso vai resolver muita coisa, não sei, acho muito difícil a gente chegar em setembro, outubro, com clima de campanhas para a política esse ano está prejudicada. Mas eu espero que o povo saiba votar, pelo menos desta vez. Tomara. O presidente da Câmara Municipal de Petrópolis, vereador Ingo Rames, é a última pergunta que eu queria te fazer, por causa do nosso tempo, eu teria outras a te fazer, deu um importante passo para conseguir a alteração da lei orgânica municipal e impedir que fichas sujas possam ser nomeados em cargos de confiança ou funções gratificadas da administração pública municipal. Louvável. Agora, a Câmara aprovou em primeira discussão a proposta da emenda do artigo 78 da lei orgânica municipal. Agora, como ser candidato pode? Porque, se não pode, como vão ficar alguns candidatos aí à reeleição? O ficha suja, com relação à eleição... Ficha suja é uma desgraça que é só depois de transitado em julgado? Só depois de transitado em julgado que é chamado de ficha suja. Quer dizer, a lei federal tratou disso, ela estabeleceu uma regra. Enquanto não houver trânsito em julgado de uma decisão, não pode considerar a ficha suja. Eu considero que isso está certo, viu, Paulo? Eu não sou contra. Porque nós temos que defender... Mas tem uns aí que estão tão evidentes, Não, né? Sim, mas aí entra a segunda parte. Sob o ponto de vista legal, é claro que as pessoas têm que ter o direito de defesa e você só pode considerar condenado depois que transita em julgado uma decisão. Então não pode fazer preconceito. A lei não pode preconceituar. Muito bem. Agora, existe o lado moral. Então aí, veja bem, olha só, eu acho que a Câmara de Vereadores de Petrópolis não precisava fazer uma modificação na lei orgânica para não nomear o sujeito que está sofrendo o processo que já teve. Isso é uma decisão... Não é uma coisa tão óbvia. É óbvio, porque a decisão de nomeação, ela é uma decisão pessoal de quem lidera. Os motivos são internos. Então, o princípio da moralidade ele já está na Constituição. Exatamente. Então, dizer que teve que modificar a lei... Então, antes você nomeava um sujeito que tinha 10 inquéritos por furto, roubo, desvio de dinheiro, porque a lei não proibia. Ora, você pode não nomear. Eu não quero você trabalhando comigo porque o teu passado me preocupa. Já te condena. Então, olha, eu não vou condenar você publicamente que eu não posso fazê-lo, mas nomear você para ser meu assessor eu não farei. Isso é uma questão de ordem moral, gente. Não precisa lei para isso. Aliás, a Câmara de Vereadores de Petrópolis, no que diz respeito a providências nessa última legislatura, nesse campo... Deixou muito a desejar. É um fracasso. Poucos são aqueles que realmente fizeram uma lei... Dá para selecionar... de interesse da comunidade. Vamos procurar um ou dois aí, sei lá. Mas, enfim. E eu tenho até um companheiro nosso, lá de Jabuticabal, o José Rossato, está dizendo isso acontece em todo o Brasil. É Brasil. Infelizmente. É Brasil. Infelizmente.
Henrique, nós estamos chegando ao final do nosso programa, infelizmente estamos em cima do horário. Quero agradecer, antes de deixar as palavras finais com você aí, a Célia da 13 de Maio, o Hector do Alto da Serra, Vanderlei e Horas do Quitandinha, Helena do Centro, a Terezinha de Guaratinguetá, São Paulo. Aí nós estamos indo longe da beça, tá vendo? Marilene da Rua Tereza, Marco Antônio de Pedras Brancas, Jaqueline Grazinoli do Rio de Janeiro, a Sônia Este do Centro, a Norida do Vale da Vila Militar, agradecer ao José Rossato, lá de Jabuticabal, a Eunice Catuda, que está em São Paulo. Um beijão aí, Eunice. E deixar as suas despedidas, suas palavras finais aí para os nossos microfones. Agradecer sempre a oportunidade que vocês me dão de falar alguma coisa para o nosso público, agradecer a paciência desse público que nos ouve, pedir desculpa se às vezes nós falamos alguma bobagem, mas pelo menos a gente se arrisca a dar palpite, né? E dizer que continuamos a nossa luta, nós somos pessoas que acreditam sempre, né? Não é aquele otimismo bobo, idiota, mas uma esperança que nos move, a esperança de que a gente vai conseguir sempre melhorar. Exatamente. A minha esperança continua, ela não acaba. Meu abraço a todos, muito obrigado a vocês pela oportunidade. Eu espero que os nossos ouvintes nós tenhamos contribuído para esclarecer alguns pontos de vista, algumas situações, que os nossos ouvintes tenham clarividência na hora do voto, porque é muito importante isso, né? A gente votar com consciência, votar não por interesses pessoais, mas pelo interesse coletivo, acima de tudo. Quero agradecer ao Lucas aí na técnica, ao William lá na gravação. Um abraço a todos os nossos ouvintes. Sábado que vem estaremos aqui de volta com mais um programa Nós Servimos, sob a chancela do Lions Clube Petrópolis Quitandinha. Um abraço a todos. Fui!